O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, que investiga se houve abuso de poder econômico na chapa Dilma Temer, marcou uma acariação com 3 delatores da Odebrecht. O ex-presidente do grupo, Marcelo, e os ex-executivos Gilberto Mascarenhas e Cláudio Melo Filho. A acareação está marcada para a próxima sexta-feira. Ela será feita por videoconferência, ou seja, cada delator participará das cidades onde residem, ou no caso de Marcelo Odebrecht, de onde está preso. Segundo a TV Globo apurou com diversas fontes, a acareação pode ter sido motivada por depoimentos conflitantes dados por Marcelo Odebrecht e outros ex-executivos da empreiteira. Uma destas contradições é sobre o jantar no Palácio do Jaburu em 2014, quando foi discutido o apoio financeiro da Odebrecht para campanhas do PMDB. Em seu depoimento ao ministro do TSE, Herman Benjamin, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, confirmou o que já tinha dito em seu acordo de delação premiada, que veio a público em dezembro. Ele afirmou que neste jantar, Temer solicitou direta e pessoalmente a Marcelo Odebrecht apoio financeiro para as campanhas do PMDB em 2014. Cláudio Melo disse também que, considerando o fato de Temer ser o vice-presidente na época e presidente do partido, Marcelo Odebrecht acertou o pagamento de 10 milhões de reais. No depoimento de ontem ao TSE, Cláudio Melo deu mais detalhes sobre este jantar. Disse que após o pedido de Temer por apoio financeiro ao PMDB, Marcelo Odebrecht ofereceu 10 milhões e sugeriu que este dinheiro fosse todo destinado para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo. Segundo ele, houve discordâncias entre os presentes, que consideraram que o apoio deveria ser dividido entre outros candidatos do PMDB. Marcelo Odebrecht, ainda na versão de Cláudio Melo, teria proposto então que 6 milhões fossem para Paulo Scaff e 4 milhões para outros candidatos a critério do PMDB. Na semana passada, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo confirmou o jantar, mas, diferentemente do que disse Cláudio Melo, afirmou que não tratou de valores diretamente com o então vice-presidente Michel Temer. O valor e a divisão do dinheiro entre os candidatos teriam sido acertados, segundo Marcelo Odebrecht, em uma outra conversa entre o ministro licenciado Eliseu Padilha e o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo, sem a presença de Temer. A acareação poderia esclarecer quem está falando a verdade, Marcelo Odebrecht ou Cláudio Melo Filho. Ontem, outros 2 delatores da Odebrecht prestaram depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo as mesmas fontes ouvidas pela TV Globo, Gilberto Mascarenhas da Silva Filho, que comandou o setor de operações estruturadas da Odebrecht, conhecido como o Departamento de Propina, revelou ao ministro Herman Benjamin que o departamento movimentou 3 bilhões e 300 milhões de dólares entre 2006 e 2014. Segundo Gilberto, parte desse dinheiro foi para pagar propina no exterior, em países africanos e latinos, onde a Odebrecht fez obras. Gilberto confirmou ainda ter repassado 16 milhões de reais para a mulher e sócia do marqueteiro do PT, João Santana, Mônica Moura, cujo codinome ele confirmou ser Feira. Ele disse que nunca se falou na empresa a que se referia este dinheiro, mas que todos sabiam que era ano de eleição. Afirmou ainda que na lista de codinomes de políticos ajudados pela Odebrecht, o ex-presidente Lula era chamado de amigo. O ex-diretor Alexandrino de Alencar, que também era uma ponte com políticos, falou do repasse de dinheiro da Odebrecht aos partidos que deram apoio à chapa Dilma Temer em 2014. Segundo ele, a Odebrecht, a pedido do PT, repassou cerca de 30 milhões de reais de Caixa 2 para 5 partidos: o PDT, PCdoB, PP, PRB e PROS. Disse ainda que cuidou pessoalmente do repasse para o PCdoB, PRB e PROS e que destinou 7 milhões de reais para cada um. Segundo Alexandrino, o atual ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, que era presidente do PRB, era um dos operadores do partido para o recebimento desse dinheiro. Pelo PCdoB, o operador foi o ex-vereador e deputado estadual por Goiás, Fábio Tokarski, que já foi assessor de Guido Mantega no Ministério da Fazenda e trabalha desde 2015 no gabinete do deputado Orlando Silva, do PCdoB. No PROS, o próprio presidente Eurípides Júnior teria feito essa operação, segundo Alexandrino. Na semana passada, outro delator, Fernando Reis, que era presidente da Odebrecht Ambiental, já tinha dito que pagou 4 milhões de reais ao PDT dentro do mesmo esquema de compra de apoio.
O ministro Herman Benjamin deu prazo de 48 horas para que os ex-executivos da Odebrecht apresentem documentos que comprovem as informações que deram nos depoimentos. E pediu ao juiz Sérgio Moro que compartilhe informações de processos da Lava Jato para serem usadas na ação no TSE. A assessoria do presidente Michel Temer disse que ele não tratou de valores durante o jantar com Marcelo Odebrecht. O PMDB afirmou que todos os pedidos de financiamento de campanha foram feitos dentro da lei e as contas do partido aprovadas pela Justiça Eleitoral. Paulo Scaff, que foi candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB, disse que as contas de campanha foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral e que nunca pediu nem autorizou que ninguém pedisse em nome dele qualquer contribuição que não fosse regular. O PRB negou que tenha recebido qualquer dinheiro de Caixa 2 da Odebrecht e afirmou que só recebeu doações legais. O ministro da Indústria e Comércio do partido, disse que a citação ao nome dele é mentirosa e uma tentativa de manchar sua honra. O PP não respondeu às nossas ligações. O PROS declarou que o presidente da legenda, Eurípides Júnior, nunca recebeu qualquer valor fora da legalidade e não conhece as pessoas envolvidas. O partido, como os outros citados, declarou que só recebeu doações dentro da lei. O PCdoB, o ministro licenciado da Casa Civil, Eliseu Padilha, e a defesa de Mônica Moura não quiseram se pronunciar. Nós não conseguimos contato com Fábio Tokarski. O ex-presidente Lula disse que jamais solicitou qualquer recurso indevido para Odebrecht ou qualquer outra empresa e que isso será provado na justiça. Ele afirmou ainda que desconhece o apelido amigo e que não tem nenhuma relação com a planilha da Odebrecht. O PT não retornou nosso contato. O PDT disse que declarou apoio oficial à chapa Dilma Temer meses antes do suposto pagamento e que vai exigir que o delator comprove suas declarações.